Bipolar ou despertar? Será que essas duas experiências, que parecem ser tão diferentes uma da outra, poderiam ser, de uma perspectiva sensorial, a mesma coisa? A princípio, isso pode parecer impossível, mas quando se olha mais de perto, ambos os processos começam pelo mesmo fator gerador, o colapso do ego. Todo mundo já ouviu falar que uma pessoa bipolar costuma gastar muito dinheiro, mudar muito de humor e às vezes até ter delírios e paranoia. Porém, pouca gente sabe que, além desses sintomas, o transtorno bipolar também tem sintomas muito semelhantes aos da iluminação. Portanto, se você for um monge budista que chega lá meditando por 20 anos, ou se você é um adolescente de 19 anos que mora em São Paulo e sofre uma crise ao entrar num shopping center, as duas alternativas representam uma experiência profundamente espiritual. E quando eu me refiro a espiritual, o que eu realmente quero dizer é mística. Agora eu vou te levar a uma série de experiências sensoriais que são comuns entre as pessoas que estão passando por um processo de despertar e pessoas passando por uma crise na fase de mania do transtorno bipolar. Para ilustrar meu ponto de vista, vou usar as obras do meu artista preferido, Salvador Dalí. E estou certa de que vocês concordarão comigo que se ele estivesse vivo hoje, estaria profundamente medicado. A primeira coisa que geralmente acontece na fase de mania bipolar e que também acontece com frequência em diferentes experiências de iluminação, como o despertar da Kundalini, por exemplo, é o surgimento incrível de uma grande carga de energia. Conforme descrito em detalhes no vídeo anterior, a causa deste surgimento de energia é o colapso do ego e a libertação da alma pela primeira vez. Para mim, pessoalmente, a mais profunda experiência sensorial que eu tive foi um sentimento de unidade com tudo ao meu redor. Você perde a noção de separação entre você, o seu corpo e todo o resto, a ponto que você simplesmente sente que você é tudo e tudo é você, como se você estivesse num grande sonho. Você sente como se você tivesse um acesso a um nível mais profundo de realidade e, junto com isso, vem o nível de compreensão mais aprofundada de quem somos e o que realmente estamos fazendo na Terra. A experiência é indescritível em termos de comunicação em uma linguagem convencional. E, como resultado, a pessoa passando pela experiência começa a falar em formas estranhas, em algumas ocasiões tentando expressar a experiência em metáforas, falando coisas como "eu sou Deus" ou "eu sou Jesus", e que as pessoas compreendem isso literalmente. As vias sensoriais geralmente ficam mais aguçadas do que os sentidos das outras pessoas. Visão, paladar, olfato, audição apresentam todos uma maior sensibilidade. Você sente as vibrações de outras pessoas, ou lê seus pensamentos de uma forma que você nunca conseguiu antes. Para muitos, há uma sensação atemporal dessa experiência, e algumas pessoas sentem que podem controlar o tempo, parando e iniciando o tempo com base no seu próprio desejo de concentração. A pessoa tem uma sensação fulminante de amor, uma afeição por outras pessoas e uma apreciação pela beleza, demonstrada pela apreciação e amor por plantas e animais. Existe uma descarga de muitas repressões nessa situação, e uma das maiores descargas é a relacionada à vergonha do nosso próprio corpo. E com isso acontecendo, existe uma sensação geral do sagrado em tudo, como se você estivesse no templo ou igreja mais magnífica do mundo. Tudo ao seu redor aparenta ter sido tocado por Deus. Como John Perry descreve em sua obra The Far Side of Madness, você sente com frequência, se o seu processo dura tempo suficiente, que você está no mundo intermediário, nem o paraíso, nem na terra, mas uma espécie de purgatório em que todas essas experiências acontecem. E muitas vezes, nesse mundo intermediário, você sente que está sendo testado por Deus de alguma forma, e que talvez outras pessoas estejam vindo para você. Não exatamente como elas aparentam da forma convencional terrestre, e sim como personagens que estão lá para te testar. E é claro que grande parte deste teste em que você está envolvido terá um confronto com o tema da morte de uma forma ou de outra. Algumas pessoas, de alguma forma, acreditam que estão encarando a sua própria morte e pensam que morreram durante o processo. Como parte do processo de cura, geralmente se tem uma regressão às origens de sua própria existência. Muitas vezes se tem a sensação de retornar ao início do cosmos e ao Big Bang.
Outras pessoas vivenciam um retorno ao ventre de sua própria mãe, e para outros é uma combinação dos dois, e alguns têm experiências relacionadas às vidas passadas. E no desenrolar do processo, o indivíduo passa a ter uma mudança em seus valores, e seus sentimentos e consciência de integridade se tornam mais importantes do que eram antes. Há também uma expansão de sua consciência, uma elevação para uma conscientização mais social e global, e por isso você poderá se tornar consciente de ameaças globais como nunca. Assim, conforme eu disse no início, se você é um adolescente de 19 anos que enfrentou uma crise de mania bipolar, você facilmente poderá identificar algumas, se não todas essas experiências sensoriais que eu acabei de falar. Essas experiências sensoriais místicas têm sido relacionadas a Satori em Zen, Samadhi no hinduísmo, Nirvana no budismo e também a visões de Deus de santos cristãos, como São João da Cruz ou São Francisco de Assis. No Ocidente, esses processos já foram reconhecidos por alguns psicólogos e psiquiatras pioneiros. Stan Grof se referiu a essas experiências como sendo emergências espirituais, que constam como problema religioso ou espiritual no DSM-4, o grande livro das doenças mentais. Abraham Maslow, que ficou famoso por sua pirâmide das hierarquias de necessidades, utilizada em muitos departamentos de marketing, se referia a isso como sendo uma experiência culminante. E Ken Wilber se refere a uma variedade de experiências místicas dentro do tema denominado por ele como sendo misticismo da natureza. Portanto, existe uma série de entendimentos desses temas psicológicos no Ocidente. Porém, o que é despertar ou uma experiência de iluminação nos dias de hoje? Bom, de acordo com a ciência, a psiquiatria e a sociedade moderna, o despertar é visto como insanidade, ou transtorno bipolar, ou uma crise de psicose aguda. Isto é, uma quebra total do pensamento racional causada por um dano cerebral ou um desequilíbrio químico no cérebro. Não tem nenhum valor para a sua vida de forma alguma e deve ser contido e reprimido com remédios a todo custo. Portanto, o que eu quero fazer na parte 2 desse vídeo é voltar a essas experiências sensoriais e mostrar como os sintomas demonstrados com base nelas são interpretados por outras pessoas de uma forma tão negativa. E como quem passa por essa experiência é julgado tão rigorosamente devido ao seu comportamento. E como isso prejudica qualquer processo de despertar e gera tanto sofrimento. Não quero dar a impressão que após uma experiência como esta, todos os seus problemas irão embora. Mas quanto mais você conseguir entender e trabalhar esse processo, melhor você ficará.